Boa noite, amém? Boa noite, Pai, Senhor, irmãos. Deus nos abençoe em nome de Jesus, né? Mas não chegando o carnaval, eu espero que você não pule o carnaval, amém? Não pule o carnaval, não. Não perca tempo, não, porque Jesus está à porta aí. Essa palavra, a qualquer momento ele vai entrar. Nós, como igreja, nós temos que estar preparados em nome de Jesus. Amém? Deixa eu abrir aqui. Texto muito conhecido, né? Quando fala que Jesus andou sobre as águas. Fala o teu irmão, Jesus andou sobre as águas. Essa noite nós vamos entender por que ele andou sobre as águas. A finalidade que ele andou sobre as águas. Amém? Fala o teu irmão, você não fala mais comigo, não, meu. Esse texto aqui também é interessante, que fala sobre descer do barco, né? Sair do barco. E eu quero que você repita assim comigo. Nunca saia do barco sem ser convidado. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Posso encontrar, amém? A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo, o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, essa quarta vigília significa entre as 3 horas da madrugada às 6 horas. Dirigiu-se Jesus a ele andando sobre o mar. Os discípulos, vendo como caminhava sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo ou sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou com sobre as águas para ir com ele. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entretanto, ambos no barco entraram no barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Aperta, irmãos. Deixa eu pôr a Bíblia no banco, pega a mão e pegou em nome de Jesus. Para que o irmão fala assim: pode ser hoje, irmãos. Só depende de você. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença, te louvamos, te agradecemos, que a tua graça, a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia esteja sobre nossas vidas. Senhor Deus, possamos diminuir o seu bem crescer, venha fazer a tua vontade. Quebramos, já desfazemos todo o laço do inferno contra o teu povo, contra a tua igreja, contra as igrejas que estão aqui próximas, Senhor Deus, independente do ministério. Pedimos a ti, Senhor Deus, que o teu reino, Pai, tome conta aqui do Guarujá. Abençoa, Senhor Deus, cada família que está, também abençoa essas famílias que por algum motivo não vieram no dia de hoje. Mas eu peço a ti que o teu amor, a tua palavra, invada cada coração. É que pedimos, Pai, nessa noite, no teu santo nome, te agradecendo e te louvando. Amém e graças a Deus. Amém? Olha para o Senhor. Amém. Você pode se sentar.
Tá, irmãos, então, como diz a palavra de Deus, Jesus, na verdade, ele havia, né? Ele havia dado ordem aos seus discípulos. Vamos repetir comigo? Havia dado ordem aos seus discípulos. Existem alguns militares aqui, a gente tem o hábito de falar que ordem errada não se executa, amém? Alguém já ouviu falar isso aí? Ordem errada não se executa. Então ele deu uma ordem para os discípulos e pediu: vão. E eles foram, amém? Fala para o irmão: não foram. É isso que muitas vezes a gente entende na palavra de Deus, irmãos. É por isso que é bom a gente postar a estudar um pouco. Quando Jesus ele pede para aquele povo ir, era no final da tarde. Ele sobe para o monte e ele pede para aquele pessoal ir, só que eles não vão. Então o que eles fizeram durante esse período? Eles ficaram na beira ali do mar, batendo papo, e não colocaram o seu barco no mar. Porque quando o vento soprou, que horas eram? De madrugada, irmão. Era 4 horas, como diz a palavra. Então o que eles fizeram nesse restante do período? Você, dando uma meditada na palavra, você vai entender que eles começaram a discutir o seguinte: nós precisamos levantar Jesus como rei. Repita comigo. Eles queriam levantar Jesus como rei. No livro de João fala sobre isso. Então, nesse período, eles não fizeram. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, eles foram desobedientes. Porque se eles fossem de imediato, como Jesus falou, e eles iam atravessar ali o rio de Cafarnaum, aquela região de Cafarnaum, seria rápido, irmãos. E eles demoraram, pegando um mau tempo. Repita comigo: mau tempo. Alguns daqueles homens eram homens experientes, eram pescadores, eram pessoas que conheciam a navegação. Vento e onda não era nada para eles. A semana passada, se eu me falha a memória, eu estava com o Nilson, ele me mostrando alguns vídeos, né, de barcos em grande tempestade, né? E alguns irmãos falaram: mas não vira o barco? Não vira, o barco tem uma estabilidade, ele é pronto para aquilo. Mas imagina você dentro do barco por pouco tempo. Só quem tem experiência mesmo para não sentir nada. E eles, o vento forte não era o problema. Repita comigo: o vento forte não era o problema. Fala para o irmão: então por que você está triste? O vento forte não é o problema na tua vida? Por que você está aborrecido se o vento forte não é o problema na tua vida? Se a Bíblia diz assim que ele consegue acalmar o mar, meu irmão, ele consegue parar o vento. Por que os problemas, os ventos que sopram na nossa direção, nós achamos que é um grande problema na minha vida? Porque nós pensamos muitas vezes que esse Jesus que nós conhecemos é aquele Jesus com aquela cara de fariseu que está numa cruz, meu irmão. Ontem eu vi um crente com um crucifixo no peito do corpo. O meu Deus não está na cruz. O meu Deus, ele ressuscitou. Nosso Jesus não está na cruz, irmão. E o pior de tudo é que o pai e a mãe de um crente desse, entre aspas, não fala nada, confronta. Por que ele está na cruz? É por isso que as pessoas muitas vezes não têm transformação na sua vida espiritual. Se você tem cruz na tua casa, meu irmão, com Cristo, arrebata isso em nome de Jesus. Senão você sempre vai ver um Jesus derrotado. Mas o meu Deus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Precisamos compreender como igreja, entender essas coisas, porque senão eu começo a colocar isso na minha cabeça. Me perdoa se tem algum católico aqui, não estou falando mal de religião, nem religioso eu sou, mas tem uma pessoa que depois ele foi ser pastor, e nós perguntamos, ele era padre, né? Como você de padre passou a ser pastor? Ele falou que um dia ele estava correndo e o crucifixo fazia de um lado para o outro, batendo no peito dele. E aí Deus falou assim para ele: eu sendo Deus, ninguém consegue me mover, mas eu movo as pessoas. E ele viu que aquele Deus era morto, estava no peito dele. Sabe por que as coisas mudam na tua vida? Porque você ainda vê Jesus como morto.
mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E eu não estou falando de religião, meu irmão. Eu estou falando do Deus vivo. Quando estou entendendo, diga amém. Amém. Mas o Senhor queria mostrar algo para eles. Tudo indica que aqueles homens andavam com Jesus, mas não conheciam o poder de Deus. Quantos conhecem o poder de Deus? Diga amém. Amém. De verdade? Amém. Não conhecemos. Primeiro sinal de doença, eu já fico abalado. A primeira falta de emprego, estava dando um pequeno testemunho ali na minha vida ministerial com o Michel. Ele foi assinar um documento ali, ele estava fazendo. Sabe, a primeira. Eu estou desempregado. Eu já entro num desespero, meu irmão. Já vou no banco fazer empréstimo, já não sei o quê, já acho que a conta não vai dar para ser paga, isso, aquilo, outro, porque eu não sei quem verdadeiramente é o meu Deus. Mas a Bíblia diz assim: que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então eles, na verdade, eles andavam com Deus, mas não conheciam a Deus. Muitos crentes estão dentro da igreja, mas nunca tiveram um encontro com Deus, nunca foram impactados pela presença de Deus na sua vida, nunca sentiram um arrepio, nunca tiveram vontade de chorar. Irmãos, tem crente que não chora, e chorar é bom. Quando você chora, você se quebranta e Deus age. Pastor, mas eu aprendi que o homem não chora, né? Os pais antigamente falavam: engole o choro. Você nem ninguém engole o choro. Engole o choro. Por quê? Na criação, né, com a mente totalmente ali retardada, né, nesse sentido de não deixar você chorar, se quebrantar na presença de Deus. E aí você se converte, você vem com o coração amargo, com o coração duro, não sabendo perdoar. Essa passagem que ele anda sobre o mar é uma passagem que, na verdade, vem após um milagre dos pães, que alimentou cerca de quantas pessoas? 10 mil, fala para o irmão, 10 mil pessoas. E ele fez aquele momento a popularidade. E Jesus subiu ao extremo, né? Pois aquele acontecimento assimilava o quê? O banquete no reino de Deus. Repita comigo: o banquete no reino de Deus. E ali se tornou um banquete messiânico, em que eles encontraram que Jesus era o verdadeiro Messias. Olha que interessante. Este foi um momento de grande tensão durante o ministério de Jesus, momento da crise, como Lucas escreveu lá no Evangelho, capítulo 4, versículo 13. Jesus, naquele momento ali, ele é afrontado por Satanás. Se tu é filho de Deus, se joga, meu irmão. E qual que ele dá o que como resposta? Não tentar o Senhor. O crente de hoje, ele vive tentando se ouvir. O crente de hoje não consegue fugir do pecado. O crente começa a achar que pode entrar na internet. O crente de hoje, ele pode achar que deve namorar uma menina do mundo e ele não vai cair. O crente do mundo, ele entra nos achismos da vida, meu irmão. E aí a probabilidade dele cair é grande, porque ele vem tentando só o teu Deus. E aí você cai no outro, você cai no laço do inimigo. E depois que você cai no laço do inimigo, meu irmão, não tem mais volta. Você caiu na culpa. Isso levou Jesus a tomar medidas ponderadas e urgentes. Em primeiro lugar, ele forçou os discípulos a tomarem um barco, a passarem para o outro lado do mar. Fala para o irmão, quando ele fala passar para o outro lado do mar, entende-se que era uma curta distância. E aí eu volto a repetir o que eu estava falando. Se era uma curta distância, por que esses caras só pegaram o barco, ou bem no finalzinho da tarde, ou lá por umas 9, 10 horas da noite, para querer atravessar aquele mar? Porque eram pessoas
e andavam com Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Eram pessoas desobedientes. Quantos estão entendendo de caminho? Em segundo lugar, ele despede-se ali da multidão, e depois disso ele sobe ao monte para orar. Eu comecei a meditar, por que ele quis ficar aquele momento sozinho? Em primeiro lugar, ele subiu ao monte. Daquele monte que ele subiu, tudo indica que ele conseguia ver os barcos, o barco dos discípulos dele. Talvez, por versão vertical, tá? Ele sobe, ele fica falando assim: eu vou orar, Senhor, mas eu tenho certeza que esses caras não vão sair do barco no momento que eu mandei eles saírem. Ele ficou lá olhando, e quando os caras saíram, eles falaram assim: agora vai pegar, porque a Bíblia diz que o tempo já não estava normal, meu irmãos. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala para o irmão, o tempo está ruim, meu irmão? Pode estar pode estar bem pior. Do monte onde Jesus estava, ele viu que uma tempestade estava se iniciando. O barco encontrava-se a 25 ou a 35 estádios, como dizem algumas versões. Sabe, conforme está lá em João 6, 19, não precisa ler a tua Bíblia. Quando o Senhor foi ter com ele, já era a 4ª vigília da noite, e eles estavam, na verdade, em dificuldades. Eu quero dar uma pausa aqui em dificuldades. Quantos estão passando dificuldades? Diga amém. Amém. Aleluia. Quantos creem que o Senhor ele pode resolver o teu problema nesse dia chamado hoje? Amém. Agora, ele também pode não resolver, porque na verdade, muitas vezes, eu tomo determinado tipo de decisão na minha vida e Deus não pediu que eu tomasse essas decisões, porque eu tenho algo chamado livre-arbítrio. Amém? Fala para o irmão, nessa igreja você não tem livre-arbítrio. Porque se eu tenho o livre-arbítrio, eu vou contra a oração do Pai Nosso. Quando eu digo seja feito, então eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu não passo mais fazer a minha vontade, mas eu passo a fazer a vontade daquele que me chama. E quando o verdadeiro servo de Deus ele entende que ele não tem mais o livre-arbítrio, ele só passa a fazer a vontade de Deus. E nesse fazer a vontade de Deus, é onde Deus ele entra para operar. E aí eu vou entender aquele versículo que diz: agindo Deus, quem? Por quê? Não houve nenhum tipo de intervenção, não houve nenhum tipo de manipulação, não houve ninguém enfiando o dedinho dele lá. É aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu dou um recado para o irmão Lapaz aqui, e peço para ele dar o toque para o Luciano, a mesma coisa. Quando chegar lá no Alexandre, já tem outra mensagem. Quando chegar ali no Silvio, no Galvão Bueno, já tem outra mensagem, né? Não é assim que funciona? Por que funciona dessa forma? Porque na verdade eu ainda não estou servindo verdadeiramente Deus. Eu ainda estou servindo a minha vontade. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Amém. Vamos lá. Pior do que isto é que eles podiam estar entusiasmados com a ideia do povo arrebatar Jesus. Isso está na Bíblia, tá? Não estou inventando. Aclamar o rei, está lá em João 6,15. Por isso Jesus forçou-nos a tomar o barco e partir, enquanto ele se despedia da multidão. Irmãos, quando o nosso Deus te dá uma ordem, cumpra. Quando Deus te pedir para fazer algo, faça. Volta a repetir o que o militar entende, né? Pode errar, não se executa. E uma pessoa que conhece verdadeiramente o militarismo jamais dá uma ordem errada. Muito militar, ele até se expõe ao ponto de colocar o cargo dele no cabide, mas ele
tem convicção daquilo que ele fez. E nós servimos o general dos generais. Quando ele chegar uma ordem, cumpra, obedeça. Mas eu não gosto de obedecer, porque isso faz parte da nossa cultura, não gostar de obedecer. Sabendo da tremenda dificuldade que os discípulos encontraram, Jesus foi o quê? Socorrê-los, andando sobre a água. Irmãos, depois de bom tempo de evangelho, eu entendi algo nessa passagem muito interessante. E eu vou te fazer uma pergunta, não precisa responder. Quem foi ao encontro deles? Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Na tradução do grego, no original, no Novo Testamento ele escrito grego, Pedro não vai ao encontro de Jesus. Pedro ele desembarca no barco. Então ele não sai, ele não dá vários passos chegando lá. Na minha cabeça, eu achei que, um exemplo, daqui ali em frente do Guaibeira, Pedro estava lá na metade da avenida já. E não. Jesus já estava próximo do barco. Pega a mão do teu irmão e fala assim: Jesus sempre vai estar próximo de você. Amém. Aleluias. Jesus sempre vai estar próximo de nós, irmão. E quantas vezes, N vezes eu já li essa passagem. E ali meditando eu falei, é verdade, Pedro desembarcou do barco. Mas ele não foi até Jesus. Jesus veio até ele. Quantos estão entendendo? Amém. Fala para o irmão, você nunca vai até ele. É ele que vem até você. Porque nós não temos capacidade de ir até ele. É por isso que nós erramos quando você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador. É Ele que nos aceita. Não somos nós que o aceitamos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então os discípulos ainda não conheciam bem o Mestre, a ponto de entender que ele era um ungido de Deus e participava dos mesmos poderes de Deus. Um Senhor da criação que podia dar ordem ao vento e ao mar, controlando a gravidade, e tudo que ele falava acontecia. Volto a perguntar para você: qual é o teu problema? Pastor, eu estou com enfermidade. O Deus que nós servimos, ele cura com enfermidade. Pastor, eu estou sem dinheiro. O Deus que nós servimos, ele entra com a situação da tua finanças. Quando eu entendo o meu Deus, quando eu compreendo e obedeço meu Deus, ele vai ao teu encontro. Vou repetir, apenas o Bruno entendeu. Quando eu estou numa necessidade, Deus, ele vai ao nosso encontro. Eu não preciso estar procurando igreja para saber onde tem mais unção, menos unção, onde tem o poder do Espírito Santo. Não precisa de nada disso, irmão. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz assim, que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele conhece, portanto, a tua necessidade. Amém? Amém. Vamos lá. O desenvolvimento da narrativa dos evangelhos é que nos leva a pensar assim: entretanto eles ficaram o quê? Aterrados quando viram um vulto aproximar-se, andando do lado do barco. E aí a gente para crer que Pedro não foi até ele, mas ele veio até os discípulos. Pega na mão do teu irmão de novo e fala assim para ele: sabe por que até onde você não chegou em lugar nenhum? Porque você está indo atrás de um Deus que você ainda não conhece. Eu vou atrás de um Deus que eu não conheço. É por isso que as pessoas se perdem no caminho. E todo vento de doutrina acaba nos dando uma direção que é totalmente o oposto daquilo que Deus ele fez para a tua vida, que Ele quer para a tua vida. A nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba nos tira do centro da vontade de Deus. Estava conversando ali com o Michel ali, né, sobre a minha vida ministerial, o que eu passei, eu e a minha família, e nunca desisti do ministério que ele era.
para sair, irmão. Nunca fui desobediente ao meu pastor. Nunca fui contra a visão ministerial. Nunca fui contra. Já falei aqui várias vezes, N vezes. Não gosto de São Vicente, eu me perco naquela cidade. Mas vou para São Vicente na obediência, porque é lá que é o ministério dele é. E as nossas reuniões são lá, irmãos. Então eu sou obrigado a ir. Todos estão entendendo, irmão? E a Bíblia fala em Samuel que é melhor obedecer do que mas a desobediência, se você não está vindo, venha, que eu venho falando sobre batalha espiritual todo domingo de manhã cedo, né? Quem não está vindo está perdendo. Estou falando sobre possessão aqui na igreja, né? Então, quando eu obedeço, quando eu me retrato em Deus, quando eu sabe, voltado para a obediência, quem segura na minha mão é Ele, eu não vou segurar na mão dele. Ele pega nas minhas mãos, irmãos. Ele me tira do lodo, ele me tira do pecado, ele me tira, ele me resgata, porque ele é pai, e pai nunca deixa o seu filho abandonado. Quantos estão entendendo, meu irmão? Amém. Diga amém de verdade. Amém. Então, esse desenvolvimento dessa narrativa do Evangelho fala sobre isso. Entretanto, eles ficaram o quê? Assustados, aterrados, com um vulto aproximando, andando do lado. Por que eles ficaram dessa forma? Eu quero que você entenda que os discípulos, eles eram pessoas supersticiosas. Quantos são supersticiosos aí? Diz amém. Vocês não são? Então, por que quando o irmão vai na tua casa, você coloca a vassoura atrás da porta? Por que quando vê um chinelo de cabeça para baixo, não sei se o chinelo tem cabeça, você desvira achando que alguém vai morrer? Quantos ainda fazem isso? Diga amém. Ah, é verdade. Pega no pescoço, irmão, fala a verdade. Porque isso são o quê? Superstições. Papai e mamãe ensinou isso, meu irmão. Ah, chapéu, de cabeça para baixo lá, vai morrer. Chinelo vai morrer. Quando você quiser expulsar o teu amigo em casa, coloca a vassoura atrás da porta. Ele não coloca 12 vassouras atrás da porta, a pessoa ir embora rápido. Superstições que nós criamos, meu irmão. Brasil é um país voltado para a superstição. E isso é uma maldição sobre dentro da igreja. Porque a pessoa vem para dentro da igreja e vem com todos esses defeitos de fabricação. Amém? Você pode visitar um crente um dia e ele desaparecer, saiba que ele foi pegar uma vassoura para você ir embora. Crente que o irmão entra pela porta da frente, quando vai sair pela do chão, não sai pela do chão, não, se você vai levar minha bênção, sai de novo pela porta da frente. Fala para o teu irmão, você tem muito de macumbeiro pela vida aí, né, meu irmão? Quantos estão entendendo? Amém? Irmão, são coisas. A superstição faz parte desse país. Nós somos um país místico. País que os africanos chegaram aqui, cheios da magia negra, e assim por diante, nós vamos apenas dando um jeitinho. Tem igreja que é espírita, irmãos. Tem igreja que tem que ter copo com água para benzer. Tem que ter espada de São Jorge, tem que ter espada de Ogum, tem que ter sal grosso, só falta picanha, pô. Isso é coisa mística, irmão. Misticismo que a pessoa tem. E as pessoas gostam. Um vende a meia, outro vende o lenço, outro vende o gorro, outro vende o capacete. Coisa de louco, meu irmão. Porque nós somos místicos. Eu lembro uma vez, 1974, cara. Isso não era uma cena, não dá risada não. 1974, a minha mãe me levou numa igreja. E eu não lembro qual era o valor, mas era um valor baixo como se fosse R$1 de hoje. E a minha mãe, onde tinha um tambor, onde tinha qualquer coisa, ela ia lá, não vem mostrar essas coisas. Já tem muito para ela. E a minha mãe me levou numa igreja, eu lembro como fosse hoje, lá na Brás Cubas. Descemos aquela 7 de setembro, eu fui na Brás Cubas, salão enorme, gente pra caramba assim. Né? Tinha um pastor, não vou citar o nome dele, não sei se esse cara morreu, era pastor, depois eu fiquei sabendo que era pastor. Dava seu nome de missionário na época, ele tinha um Fusca, eu lembro como se fosse hoje, um Fusca marronzão bonito. E aí começou legal, demônio, tinha aquele demônio caindo lá. Negócio legal, papel legal, por enquanto.
De repente ele fala assim: agora eu quero te fazer um desafio. Eu quero que, vou falar no real, mas não era no real na época, tá? Meu tempo era mango, acho que era um mango. Eu quero um mango de cada um aí. Vai, me dá um mango. Alguém quer mango? Os veteranos de guerra, por favor, dá para você que é mango. Dá um dinheiro. Mas dá um dinheiro, aí era gira, para mim era um mango, né? Pô, aí todo mundo levantou, aí começou a orar. Mas eu não sabia que era orar. Todo mundo aí, vamos levantar. Agora vocês peguem esse dinheiro e coloquem nessa sacola. Que era salva, eu não sabia o que era salva. Aí todo mundo foi levar. Tá. Agora, no dia seguinte, vocês vão pegar o dinheiro de vocês. Eu garoto outro novo. Não, foi 72 isso aí. Eu falei assim: poxa, como que vai saber que é o meu dinheiro? Todos estão entendendo? Amém. Aí no dia seguinte eu fui lá. O cara vendeu meu dinheiro para mim, cara. Foi o primeiro golpe que eu tomei numa igreja. A gente brinca, mas é coisa séria. Esse povo, ele era místico. Foi por isso que ele achou que era um fantasma. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então você que gosta desse negócio de copinho de água, essas coisas todas, ei, meu irmão, por favor, você serve um Deus vivo. Amém? Uma vez o meu irmão: pastor, ora em cima da camisa do meu marido. Ei! Por que orar por uma foto, por uma camisa, por isso, aquilo, outro? Coisas místicas que a gente cria na nossa cabeça. E aí, quando eu crio algo místico, eu crio uma barreira entre eu e Deus. Fala para o irmão: você é sacerdote. Você tem conexão direta com o Pai. Você me entendeu, amém? Eu estou dizendo que você é sacerdote e você tem conexão direta com o Pai. Então você não precisa pedir para ninguém. A Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, em nome de Jesus, o Senhor concede. Então não precisa do copo, não precisa da picanha, não precisa da maminha, não precisa do sal grosso, não precisa do guaraná com 2 litros e meio, não precisa nada disso, meu irmão. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Quantos estão entendendo, irmão? Amém. Então presta bem atenção. Eles eram povos o quê? Supersticiosos. Eles imaginavam que se tratasse de um fantasma e gritavam desesperado. Jesus vem e acalma dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Fala, teu não tem bom ânimo. Não temas, é Deus que está no controle de todas as coisas. É Ele que nos direciona, é Ele que está na posição. Deixa de fazer a tua vontade, irmãos. Toda vez que eu fiz a minha vontade, eu quebrei a cara, irmão. Toda vez que eu tomei as minhas atitudes, eu me arrependi. E quando veio o arrependimento, você já tomou a decisão, e aí é tarde. E todo arrependimento vem seguido de uma consequência. Vem seguido de algo que muitas vezes, e na maioria das vezes, não é bom. Às vezes o jovem se relaciona com outro jovem aí, sem se casar, aí depois me arrependi. Depois que virou o olhinho, todo mundo se arrepiou, me arrependi. Já era, meu irmão. Não tem mais escapatória. Você que namora, coloca a mão no nome que é para colocar, depois fala: o Espírito Santo de Deus me tocou tanto, meu. Por que não tocou antes de você tocar? Porque falta temor, falta obediência, falta sacrificar o teu corpo. Isso é sacrificar o teu corpo. Amém? Quantos estão entendendo de verdade? Amém. Amém. Então essa expressão "sou eu" está enfatizada
no verbo grego, dizendo no seu pronome eu, né? Que significa ego e in, que corresponde o nome com que Deus de Israel identificou-se com Moisés lá naquele episódio da sarça ardente, dizendo eu sou, não é isso que diz? Eu sou o que sou. Vamos repetir? Ele diz eu sou o que sou. E o sou o que sou foi ele que te convidou para estar aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Foi ele. E quando ele nos convida, ele derrama a bênção sobre as nossas vidas. Amém. O apóstolo João, ele mostra que Jesus aplicou essa expressão 8 vezes em seu evangelho, referindo-se a si mesmo. Marcos relata que Jesus simulou passar direto, deixando os discípulos do barco. O apóstolo Marcos, quando ele ministra essa passagem, ele praticamente diz que Jesus passou pelo barco. Aí fala, pastor, mas não é a mesma história? É que tem história na Bíblia que é contada para grego e tem história que é contada para judeu. Então, nessa versão do livro de Marcos, ele passa. Se você ver Jesus passar por você e não se preocupar contigo, como que você fica? Como é que vai ser para ele? Jesus ele vem passando muitas vezes perto das pessoas, as pessoas não estão nem aí. Não querem mais responsabilidade, não querem mais na vida com Cristo, não querem mais obediência. Mateus é o único que descreve o papel de Pedro nesse episódio. No caso ligado ao seu caráter impulsivo, nós somos impossíveis, irmãos. Ouvindo a voz do mestre como sua impulsividade costumeira, propôs a andar com Jesus sobre as águas. Quando ele desceu do barco, ele queria andar com Jesus. Ninguém consegue andar sobre as águas, irmãos. Agora, quando você tem Jesus, ele segura pelas tuas mãos. Amém. Ele faz você caminhar com ele. E Pedro, quando desembarca com o intuito de andar com Jesus. Não seria um grande privilégio para ele andar sobre as águas? Mas a Bíblia não diz que Pedro andou. A Bíblia diz que Jesus andou. Muitas vezes nós falamos que Pedro andou. A Bíblia não diz que Pedro andou, mas sim diz que Jesus andou sobre as águas. Fala para o irmão, você não consegue andar sobre as águas. Talvez ele pensasse em seguir como Jesus até a praia, mas a sua coragem transformou em frustração. Quando ele reparou a força do vento, começou a afundar. Vamos repetir como igreja: o vento não pode me abalar. O vento não pode me frustrar. Amém? Vento é sinal do que? De destruição. Vento é sinal de destruição. Aliás, uma análise mais apurada desse texto significa que Jesus Pedro ele começa a afundar quando ele tira os olhos do mestre. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: sabe quando você começa a dar mancada? Quando você passa a não se alimentar da palavra de Deus. Quando deixamos de vir na casa de Deus, quando aquilo que é ministrado não é tão mais importante para mim, e aí você tira os olhos de Deus e começa a olhar as circunstâncias que estão ao teu redor. É por isso que ele diz: homem de pequena fé. Por que ele foi um homem de pequena fé? Porque ele duvidou. Quantos creem em milagre? Amém. E por que nós duvidamos de milagres? Por que você
acha que a tua família não vai ser convertida? Por que você acha que você não vai conquistar um bom emprego, uma boa faculdade, e teus filhos não vão ser canal de bênção? Porque você não tem fé, você não consegue colocar a tua fé em prática. Por que você não crê numa cura? Por que você não crê numa libertação? Por que você não crê numa restauração? Porque você tira os olhos de Jesus e foca os olhos nos problemas. Ou em tais circunstâncias que Jesus tomou Pedro pela mão em resposta ao seu pedido para salvá-lo. Irmãos, quando você está perto de Cristo, Ele sempre vai te salvar. Pastor, mas eu estou perto de Cristo. Uma vez eu sou ruim para evangelizar a peça, não vou chamar. Uma vez eu fui ministrar para uma pessoa. Não, eu tenho Deus. Eu conheço Deus. Quantos conhece Deus? Amém. Amém. Mas você vive o que Deus pede para você fazer? Então eu me afasto de Deus. Eu saio da presença de Deus. E quando eu saio da presença de Deus, irmãos, eu não vivo mais aquilo que Deus Ele quer que eu faça. É assim essa passagem aqui. Eles viviam na desobediência, eles eram teimosos, muito deles. E Pedro era o pior deles todos. Por que Pedro desembarcou? Porque Pedro queria ver com seus próprios olhos. Teimosia, irmãos, isso não foi fé. Se fosse fé, ele conseguiria ir até Jesus. Mas quando ele desembarca, ele já afunda. Quantos estão entendendo? Já estou finalizando, tá? Então ambos entraram no barco, agora estavam todos juntos novamente e tudo estava resolvido. O vendaval passou e os discípulos reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E assim a Bíblia diz que eles o adoraram, caindo-lhe o quê? Aos pés. No Evangelho de Mateus, irmãos, este ato de reconhecimento de quem é Jesus representa o ponto mais alto da fé dos discípulos. Mateus 16, o que diz? Respondeu Simão Pedro, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, estou falando para pessoas aqui. Estou falando do Espírito de Deus também que está no meu coração. Se livra de imagens de pessoas aqui em casa. Se livra de imagens. Se livra. Se a imagem for do teu esposo, ora para que ele se livre dessas imagens. Se livre. Tem pessoas aqui que não têm imagens, mas têm os seus filhos como um objeto de adoração. Adora os seus filhos mais do que a Deus. Eu não estou dizendo que o seu filho tem que se amar. Não estou dizendo que você não tem que gostar dele. Estou dizendo que você não tem que adorar. Deus mostra que tem pessoas que adoram os seus filhos, mas adora a ponto de se matar por eles. Quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu tiro 4 lições dessas passagens. A primeira que eu tiro, para que nunca venhamos tomar decisões precipitadas. Vamos repetir? Jamais tenho que tomar decisões precipitadas. Toda decisão que eu tomo precipitada tem a consequência em seguida.
seja no namoro, seja no emprego, seja numa decisão, no empréstimo que você vai fazer, seja numa sociedade, não tome decisão precipitada. Pedro se precipitou. Ele foi descer do barco. Eu nunca vi desembarcar em mar. Já viu isso? Geralmente você se desembarca em porto seguro. Ele desembarcou no mar, irmãos. Decisão precipitada. Número 2. Aguarde a ordem daquele que te enviou. Quem enviou eles? Jesus. Eles foram desobedientes. Jesus, quando subiu ao monte, já estava em outro quarto de hora. E essa tempestade vai acontecer entre as 3 e 6 horas da manhã. Então é sinal que eles retardaram aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Jesus tinha falado para eles. Irmãos, se Deus te dá uma ordem, se Deus fala que é para você congregar, você congrega. Se Deus fala, olha, sai da Peniel, vai para a Assembleia de Deus, vai, não luta contra Deus. Sai da Peniel, vai para Deus é Amor. Sai da Deus é Amor, vai para a Assembleia, vai. Se Deus mandou, faça. Mas não seja desobediente naquilo que Deus falou. Eu vou esperar ouvir a voz de Deus. Fique esperando. Deus não fala com pecadores, irmãos. Como é que você vai querer ouvir a voz de Deus? Número 4. Não permita que as circunstâncias levem você a desafios que você não está preparado. Muitas vezes, as circunstâncias, não vou pode subir aqui, por favor. Muitas vezes, as circunstâncias me forçam a eu tomar determinados tipos de decisões. E aí, essas decisões que eu tomo são muitas vezes errôneas, porque não foi Deus que falou comigo. Não teve uma confirmação na palavra, não teve nada. E aí eu tomo decisões aonde eu vou tomar uma cacetada. Então, não permita que as circunstâncias levem você a desafios que nós não estamos preparados. E número 4, para finalizar. Independente da situação que você está vivendo, saiba que Deus está no controle. Amém. Deus está no controle. Quando eu entendo que Deus está no controle da minha vida, a minha vida é transformada. Irmão, sou um cara cheio de defeito. Sou uma pessoa que tem erros. Eu subo aqui pela graça e misericórdia de Deus. Não traia minha esposa, pastor Valéria, não estou falando de traição, não estou falando nada disso. Estou falando que eu sou um homem natural, sujeitos a defeitos, sujeitos a falhas. Mas luto diariamente para ter uma mudança na minha vida. Diariamente venho num processo de luta. Porque a própria palavra de Jesus. É por isso que eu preciso entender que todas as decisões que eu tomei precipitadas na minha vida não deram certo. Por isso que eu preciso entender, eu preciso aguardar aquele que me chamou. Eu preciso também não permitir que as circunstâncias me levem a tomar decisões que eu não tenho que tomar. Uma vez o irmão veio falar para mim, pastor, eu quero comprar uma casa. Eu falei, irmão, na aba eu falo. Ele começou a falar que quer comprar casa. Eu falei, você tem uma fonte de renda? Não, pastor, eu não tenho. Mas o cara me fez uma promessa assim, assim, assado. Eu falei, manda lá os documentos na mão dessa pessoa. Porque você não vai comprar.
bênçãos que não vêm de Deus. E hoje, nesse mundo, quantas pessoas, moços de má fé, como outras pessoas, hoje nós que somos até profissional liberal, nós tiramos os nossos CPFs, os nossos cartões de apresentação, porque as pessoas usam o CPF e lançam uma declaração de imposto de renda. Existem pessoas de má fé, com o CPF na mão, irmãos, indo embora. Hoje tem um negocinho chamado MEI, microempreendedor individual. Qualquer criança, ele constitui uma empresa em 2 minutos na frente do computador. A criança chega lá, abre o site do MEI, do microempreendedor, coloca lá, formalizar, clica em formalizar, digita o CPF, digita o número do título do eleitor, está constituída uma empresa. Me perdoa se alguém trabalha aqui na Vivo, na antiga Telesp, né? Alguns contratados na Telesp para vender telefones estavam abrindo firma para você sem você saber. Teria alguns casos lá no escritório. Pessoas que não sabiam que tinha sido constituída uma empresa no nome dela. Isso virou normalidade. Não estou entendendo. Ah, pastor, mas isso não é bênção? Não. Que bênção é essa que não tem a direção de Deus? Que bênção é essa que não tem a aprovação de Deus? Que bênção é essa? E uma coisa que eu vou pedir para ti como pastor, independente da situação, não tome decisões precipitadas. Amém. Você pode estar de pé, em Jesus. Essa passagem é uma passagem muito simples, mas é uma passagem muito séria. Uma passagem a qual a gente começa, na verdade, a meditar e refletir as decisões errôneas que nós tomamos nas nossas vidas. Ele foi um grande exemplo disso. O que você acha que Jesus quer para a tua vida? Se ele não te deu a resposta ainda, porque existem algumas coisas que precisam ser mudadas. Se Deus ainda não entrou com a providência, é porque Ele quer te tratar, quer te transformar. O quebrantamento sobre as nossas vidas precisa ser verdadeiro, porque nós estamos fazendo mais a nossa vontade do que a vontade daquele que nos chamou. E o espírito de mentira, irmão, de hipocrisia, está ganhando muito dentro das igrejas evangélicas. A coisa é muito natural. A pessoa tem desculpa para tudo, a pessoa tem argumento para tudo, a pessoa consegue dar resposta para tudo, a pessoa ela questiona tudo, a pessoa, na verdade, ela acha que é dono da razão e vai assim levando, e ministerialmente a pessoa não vai crescendo porque a pessoa não chegou naquele estágio de valor perfeito. Está levando uma vida de hipocrisia. Você pode levar na cabeça em nome de Jesus. Essa noite eu quero orar pelos dois que alguém doente nessa noite. Se você tem certeza que tem alguma enfermidade, eu gostaria que você viesse até a frente muito rápido.